E a comparação que eu tenho, por exemplo, com Portugal e aqui, é que aqui acho que pela cultura da população são um pouco mais ativa. Eles gostam muito de fazer corridas, andar de bicicleta. Então eles já têm essa cultura da atividade física. Eles não procuram tanto um profissional como, por exemplo, o brasileiro ou o português. Por exemplo, eu estou aqui na Alemanha há 5 anos e eu vou te dizer que 80% dos meus clientes são brasileiros ou alemães casados com brasileiros que criaram também essa cultura da necessidade de ter um profissional ao lado dele para realmente corrigir e melhorar aquela performance, né? Olá pessoal, bem-vindos ao podcast da Elite Training e hoje o meu papo é com o Robson Mariano. O Robson ele é preparador físico e personal training, ele já atuou em Portugal e atualmente ele mora e trabalha em Berlim, na Alemanha. Eu conheci o Robson quando eu fui ministrar um curso da Elite Training em Lisboa, em Portugal, e durante os dias que nós tivemos lá eu pude conhecer um pouco mais do seu trabalho e em conversas, entender como um treinador com uma formação no Brasil consegue desenvolver o seu trabalho na Europa quando esse mesmo se torna flexível às mudanças culturais. Então, nesse podcast, nós conversamos sobre as diferenças culturais na atuação do profissional de educação física e como a população em geral enxerga a profissão quanto à sua importância e relevância no mercado de trabalho. Isso estou falando na Alemanha. Alguns dos tópicos discutidos foram as diferenças entre o profissional ou professor de educação física escolar, que necessita de uma formação complementar em outra disciplina para atuar na escola, e o treinador, que atua como personal trainer. Abordamos também por que a procura e importância atribuída ao personal training é menor quando comparamos com países como o Brasil. Falamos sobre a crescente cultura de cursos com duração máxima de 6 meses que fornecem uma licença para ser personal trainer ou treinador, ao invés de uma formação acadêmica completa, que tem sido muito comum na Alemanha hoje. Como a diferença no sistema de ensino ajuda os jovens a escolherem entre a área de atuação prática ou acadêmica, enquanto esse ainda se encontra na escola. A divisão criada pelos próprios profissionais do treinamento, onde é criada uma separação entre profissionais tidos como bem qualificados e profissionais mal qualificados. Abordamos as diferenças de comportamento e relacionamento entre os profissionais da área, que são mais unidos e propensos a compartilhar informações. Quais qualidades um profissional da preparação física deve ter para trabalhar no alto rendimento, em particular no futebol? Como as diferenças culturais de comportamento e pontualidade influenciam sobre como as pessoas enxergam o profissional. Papo bem interessante com o Robson, a gente aborda outras coisas também interessantes sobre a cultura na Alemanha, eu espero que vocês gostem. Bom, Robson, primeiro é um prazer estar podendo conversar com você, ter essa perspectiva de um profissional de educação física formado no Brasil, mas que hoje atua no exterior, e é justamente sobre isso que a gente quer falar, porque a gente está realmente querendo coletar essas perspectivas de profissionais que atuam fora do Brasil para entender como funciona o mercado e como as pessoas enxergam o profissional de educação física em outras culturas. No caso, você está na Alemanha, está em Berlim, Então eu acho que você vai poder falar um pouco mais para a gente conseguir expandir mais sobre o assunto. E a primeira pergunta que eu queria fazer é, basicamente você vai dar uma visão, Você conhece bem a Europa, especialmente aí a Alemanha. Qual que é a visão das pessoas, do povo em geral, não do profissional, mas das pessoas, com relação ao profissional de educação física? Ok. Bom, eu posso dar aqui a visão de 2 lugares diferentes, Tive experiência, como eu te falei antes, de Portugal e aqui na Alemanha. E aqui na Alemanha existe um abismo muito grande assim entre o professor de educação física da escola, que para eles é um profissional que também tem outra matéria. Então, normalmente, o professor de educação física também é, por exemplo, um professor de geografia. Então, ele tem que ter mais de uma formação para ser professor. Não é tão levado tão a sério, por exemplo, como a gente tem no Brasil. E a área da atividade física, dos personal trainers ou então dos treinadores. E a comparação que eu tenho, por exemplo, com Portugal e aqui, é que aqui acho que pela cultura da população ser um pouco mais ativa, eles gostam muito de fazer corridas, andar de bicicleta, então eles já têm essa cultura da atividade física. Eles não procuram tanto um profissional como, por exemplo, o brasileiro ou o português. Por exemplo, eu estou aqui na Alemanha há 5 anos
E eu vou te dizer que 80% dos meus clientes são brasileiros ou alemães casados com brasileiros que criaram também essa cultura da necessidade de ter um profissional ao lado dele para realmente corrigir e melhorar aquela performance, né? Porque eles aqui, muitos fazem, por exemplo, corridas, fazem atividades físicas, mas eles não levam essa questão de a necessidade de ter um personal trainer. Então, é uma diferença grande assim que a gente vê. E até depois também na questão das formações, não é? Então aqui você, acho que também está crescendo agora no Brasil, mas aqui, tanto nos Estados Unidos como na Europa, como muitos países são liberados, você não ser formado para poder exercer a profissão, não é? Então a gente vê muita gente que é um influencer no Instagram, alguém que gosta de treinar, tem um corpo legal, mas não tem nenhum embasamento, e faz aqui um curso aqui que eles chamam de uma licença A ou B, se você quiser ser um personal trainer, quiser trabalhar com esporte, que são no máximo 6 meses e já estão aptos a trabalhar. Então, é um nicho de mercado assim bem misturado, né? Eu acho que no Brasil, pelo menos como a gente tem um CREF que segura um pouco isso, você no mínimo tem que ser formado para trabalhar. Então aqui a gente vê que, claro, existem aqueles treinadores, né, que são excelentes, que têm uma formação muito boa, mas também existe aqueles que estão crescendo através, por exemplo, de uma rede social e estão desenvolvendo também o trabalho. Então tem um leque muito grande, assim, eu diria, de mercado, né, para seguir aqui. Então, só para a gente entender um pouco melhor, o processo para se tornar um profissional do treinamento aí, então não é necessário que ele tenha a formação, ele pode tirar uma licença. No entanto, aqueles que necessitam de formação, aqueles que fazem a formação, eles têm que ter 2 formações, então. É isso que você disse. Então ele tem que fazer, ele tem a faculdade de educação física, mas ao mesmo tempo ele também tem que ser formado em uma outra área para poder atuar dentro da escola, por exemplo. Então, para eu ser um professor de educação física escolar, eu preciso ter mais de uma formação, é isso? Isso. Então tem que ter mais de uma formação, porque eles não, pelo que os meus amigos alemães têm me explicado, eu fui me interessar também como isso funciona aqui, não é? E eles dizem que é isso, que a atividade física é um complemento na escola, não é realmente uma matéria. Então por isso que o professor ele tem que também estar apto a exercer outra, né? Por exemplo, tenho 2 amigos aqui que são professores e eles são formados em História. Então, é História mais Esporte. Então, porque aqui também, Luiz, é diferente, porque assim, quando as crianças chegam na idade que a gente vai para o ginásio, por exemplo, eles já são, digamos assim, que influenciados a escolher para uma área acadêmica ou uma área prática. Então, eles vão para o práticos, diria assim, que é uma área onde eles vão fazer uns cursos mais de especialização, técnicos, para já entrar no mercado de trabalho. Então, normalmente eles já entram dentro de umas empresas e vão estudando lá, já aprendendo um pouco sobre aquilo também, já ingressado no mercado de trabalho, ou eles vão para essa área acadêmica, e aí também, então, essa divisão, não é igual ao Brasil, que depois que a gente termina, que a gente tem que escolher, né? Então, é legal porque eles têm um respeito pelos 2 lados, digamos assim, iguais. Então, eles respeitam, digamos, um carpinteiro, uma pessoa que fez um curso técnico para trabalhar com madeira, mas também um médico. Então, eles falam que o tratamento tem que ser igual. Então, é uma coisa legal aqui, e um pouco diferente da gente. Acho que é por isso, então, que é essa opção também dos professores não terem só uma licenciatura, né? Eles terem mais uma opção. Talvez seria por isso. Faz sentido porque eu concordo nesse aspecto da atividade física não ser uma matéria, né? Dela ser um comportamento. Então, e obviamente esse é um comportamento inerente a todo ser humano, né? Diferentemente de outras coisas que a gente tem que ir para a faculdade para aprender, o movimento é algo que naturalmente a gente já aprende, né? Então, faz sentido que outras culturas funcionem dessa maneira, não quer dizer que é certo ou errado comparado com outros lugares, porque é muito cultural, né? Mas é legal você ter colocado isso. E outra coisa importante que eu queria te perguntar, se existe essa diferença que a gente às vezes consegue enxergar aqui do Brasil, mas eu queria a sua opinião. No modo de atuar, existe uma diferença muito grande entre o personal training, vamos já dizer aí do prático, né? Do profissional de educação física que atua na área do treinamento propriamente dita, não só no escolar. Tem uma diferença muito grande no comportamento entre os profissionais aí da Alemanha com relação aos profissionais do Brasil. Você enxerga isso? Isso existe?
Sim, enxergo. Porque aqui, pelo menos, por exemplo, ficou muito nítido para mim quando eu cheguei essa divisão entre os bons profissionais, aqueles que têm graduações, certificações, e esse pessoal que eu te falei, que é o pessoal mais com social media. Então, você vê que também a rede de conexão depois fica muito mais fácil. Então, por exemplo, quando eu cheguei aqui, depois de uns 3 meses trabalhando, eu já comecei a receber convite, assim, de outros treinadores, não só para trabalhos, mas também para treinarem juntos, para irem discutindo informações, porque eles falavam que gostavam do que eles estavam vendo eu fazer. Então, você vê que existem várias áreas de treinamento, mas que, assim, o bom, digamos, reconhece, né, quem é bom, e eles mantêm um núcleo muito grande. Então, aqui, apesar de ser uma cidade grande, é um núcleo ali de treinadores, assim, que você sabe que são reconhecidos aqui na cidade e que tudo gira ao redor disso. Então, é uma triagem, né, que eu acho que no Brasil é um pouco mais difícil de você encontrar. Tem uma coisa, assim, muito homogênea, não é? Você vê que o pessoal, a maioria não vai fazer nenhuma burrice ali no ginásio, na academia, mas você vê que ainda necessita, né, desse conhecimento, porque eu acho que o conhecimento aqui é mais fácil, é mais acessível. Acho que a grande diferença, pelo menos do que eu sentia no Brasil, quando eu morava aí, e aqui na Europa. Tudo é mais acessível, não é? Essa é a grande... De alguma maneira, a gente pode dizer que os profissionais aí, eles são mais unidos do que aqui. Sim, sem dúvida. Sim, sem dúvida. Pode. Convidado a não só treinar, a ministrar treino, mas também a treinar junto com os profissionais, com o objetivo de haver uma aproximação, um estreitamento de contato para que essas informações pudessem ser compartilhadas. Você fala, bom, se eu gostei do seu trabalho, se aquilo que você faz me interessa, então vem próximo de mim porque eu quero aprender com você. Essa questão também que eu acho que eu gosto muito deles aqui, que é essa humildade. De, por exemplo, pedir uma vez, por exemplo, para um atleta, um cliente dele, treinar com outra pessoa, porque ele acredita que aquele treinador vai acrescentar alguma coisa, sabe? E eu tive muitas experiências legais aqui, assim, de alguma vez um treinador me ligar e falar que tinha um aluno, um atleta, alguma pessoa que ele gostaria que fizesse umas sessões comigo, porque aquele trabalho de mobilidade, aquilo que ele viu fazendo, ele gostou e queria fazer. Então, você vê que são abertos, não tem aquele medo, por exemplo, de você, não vou deixar o meu cliente, não é? Experimentar nada com ele, nem se aproximar dele, porque eu vou perder o cliente. Então, eles aqui não tem esse problema. Eles muitas vezes indicam para mim pessoas que eles não têm agenda, que eles não é o público que eles querem trabalhar. Então, isso é sem dúvida, acho que o grande diferencial. Até mesmo de Portugal, assim, porque Portugal ainda tinha uma certa concorrência. Essa questão, sabe, de tipo, não, esse cliente é meu, por que você está falando com ele? Sabe, aquela coisa de ciúmes, assim, que aqui já não acontece. Então, é o grande ponto que você falou antes, que eu acho que é o destaque, essa questão dessa união, essa perca de vaidade que eles têm em comparação com a gente, assim. E você, aqui no Brasil, uma das coisas que tem crescido um pouco, né, ainda assim é uma coisa que está no início, mas que tem ganhado uma certa popularidade entre os treinadores, né, é que hoje eles fazem partes de equipes interdisciplinares, né? Então, se eu tenho um exemplo, se eu trabalho numa instituição, pode ser um clube de futebol, pode ser uma clínica médica, pode ser um ambiente esportivo, tanto profissional quanto recreativo, e eu tenho que trabalhar junto com outros profissionais, né? Então, o profissional de educação física hoje é um profissional que faz parte de uma equipe multidisciplinar. Isso acontece também na Alemanha. Os profissionais de educação física, eles estão envolvidos, como por exemplo, dentro do futebol, os treinadores são da área de educação física, de alguma maneira, ou existe esse trabalho interdisciplinar aí onde o profissional de educação física está envolvido? Sim, eu posso falar, por exemplo, do futebol, né, que eu tenho um pouco de experiência aqui, e realmente é isso. Então você vê aquela triagem que eu falei. Quando eu olho o currículo, por exemplo, dos preparadores físicos, dos treinadores que trabalham com esses clubes até menores aqui da primeira divisão ou da segunda divisão, todos eles são formados, a maioria com cursos da Exos. Então você vê que eles realmente escolhem esse pessoal que é bem preparado, assim. Eu me lembro muito bem, por exemplo, quando eu cheguei aqui, eu tentei ingressar aqui no futebol, e a primeira coisa foi a questão, eles foram olhar meu currículo, então gostaram, mas aí no momento que eu falei, por exemplo, que eu não falava alemão, na época eles já descartaram logo a possibilidade, que eles falaram, não, a primeira coisa aqui é falar o alemão, e as equipes são sempre assim, interdisciplinares, eles também abrem muito para fora. Então, por exemplo,
eu tenho experiência aqui no Augsburg, que é um time da primeira divisão, em que prontamente eles me atenderam, me ajudaram quando eu fui ser o preparador físico personal trainer de um jogador. Eles estão abrindo as portas para mim, me colocaram no clube e me deram essa possibilidade de explicar o que eu queria fazer, como eu entendia que eu poderia acrescentar. Então é muito legal isso, que eles realmente te dão assim no começo uma certa desconfiança, mas depois que eles conversam, eles veem que você tem uma ideia ali do que você quer fazer, então eles ajudam bastante. E eu acho que isso é um grande problema, né, de quem quer trabalhar com atleta, assim, que tem que estar ingressado nessa equipe que você falou, porque às vezes, principalmente no futebol, é muito difícil você ter esse acesso, né, ao que eles estão fazendo no clube, a gestão de cargas. Então é uma coisa que aqui para eles parece que está um pouco mais aberto, assim. Acho que é interessante ser tocado nesse ponto, porque é algo que aqui, apesar do profissional de educação física estar envolvido nas equipes multidisciplinares, né, essa abertura, né, esse envolvimento rápido com outros profissionais ainda acontece de uma maneira um pouco mais lenta. E aí um assunto mais profundo é se isso é decorrência do que como os outros profissionais enxergam o profissional de educação física, ou se o profissional de educação física ele já também entra fechado para opiniões de outros profissionais, né? Que é uma das coisas que a gente tende a aprofundar um pouco mais ao longo dessas conversas todas que a gente está tendo aí com diferentes profissionais e também profissionais de outra área. E uma outra pergunta que eu queria fazer para você, até para a gente poder, né, fechar essa conversa, que está sendo bem interessante, porque essa visão de fora é muito importante. Você já está há bastante tempo na Alemanha, né? E já consegue identificar algumas coisas do profissional aí, como você mesmo colocou, né? Então, nesse tempo que você tem de experiência aí, você é capaz de pontuar quais são os fatores que constituem um diferencial do personal training aí? Você já falou algumas coisas, mas se você tivesse que pontuar 2 ou 3 coisas importantes que vão diferenciar entre o bom profissional, o cara que está no ápice ali, o cara que está no top entre os profissionais, que a gente considera como a nata, e daqueles que ainda estão pegando qualquer cliente, aceitando qualquer coisa. Quais são se tem algumas dessas diferenças, você consegue pontuar para nós, para que isso fique mais claro para quem vai estar assistindo a gente? Bom, não é porque é você que está me entrevistando, mas dos primeiros seria uma coisa que eu aprendi contigo, que é a questão da aplicabilidade. Então, não é só eu ter o conhecimento, mas é como que eu consigo aplicar isso no meu dia a dia e como que eu consigo transferir tudo isso que eu tenho de informação hoje em dia para o meu dia a dia ali, não é? Então, essa aplicação, como você disse uma vez para a gente em Portugal, fazer o simples. Então, é sempre o simples e aquilo vai dar certo, entendeu? Ter um planejamento, uma programação. Então, no meu caso, acho que seria o primeiro. É você conseguir aplicar o que você está aprendendo, né? Que eu acho que é grande diferencial. Depois, eu acredito que na área, por exemplo, do personal trainer, como você falou, organização, que é uma coisa que eu aprendi muito aqui, que é a questão, por exemplo, de você ser pontual, de você honrar com teus compromissos, com os seus apontamentos. Então, uma coisa que aqui é a primeira coisa que eles falam para você. Ou você se adapta a essa agenda de realmente programar o teu tempo para 3, 6 meses, ou você não vai dar certo na Alemanha. Então, eu acho que é isso, essa organização, não é? Que a vida hoje está tão corrida. Como você viu dessa questão de você fazer uma transição do prático, né, do presencial para o online, você teve que ter uma organização muito grande para conseguir chegar onde você chegou. Eu acho que para a gente, personal trainer, é tudo isso. Porque aí vai envolver finanças, vai envolver conhecimento, certificações, né, muita coisa, mas você tem que estar bem organizado ali. Porque acho que em todo mundo a gente é o freelancer, né, como eles chamam aqui. Então você é um empresário, você que tem que conseguir gerir várias vertentes ali, né, que vão determinar o teu sucesso ou não. E acho que isso, claro, conhecimento, né? Nossa área, ela envolve todo minuto, cada hora você vê uma nova teoria, um novo problema de treinamento, alguma forma que um treinador enxerga diferente ali, aquele mesmo tipo de trabalho, né? Pode falar, por exemplo, um atleta que ele tem todo tipo de sucesso como treinador, mas ele muda o sistema de trabalho, mas ele ainda continua a ter sucesso. Então, você vê que essa questão de você
ter uma boa aplicabilidade e estar sempre buscando o teu conhecimento. Você está parado no tempo. Então, acho que é isso. Está sempre evoluir. Interessante porque os alemães eles são conhecidos realmente por serem muito organizados, né, e pontuais e cumprir. Exato, eu imagino que algo que deve acontecer bastante aí é pessoas que vêm de fora, muitas vezes que têm não que não sejam organizados, mas que existem uma flexibilidade, né, de comportamento no qual se permite um atraso, se permite uma falta, se permite um aviso de última hora. E a gente sabe que na Alemanha isso é um pouco diferente, eles prezam muito pela pontualidade, pela organização, né? E qualquer mudança que seja avisada previamente para que todos possam se ajustar e não só você. Exatamente, volta aquilo no princípio que eu falei, que eles dizem que todos são iguais. Então, se você chega atrasado numa reunião, por exemplo, você está achando que o seu tempo é mais importante do que o da outra pessoa. Então, é uma falta de respeito, como eles dizem, não é? Eu já tive no começo, muitas vezes, eles me falarem isso assim, porque eles são muito diretos, né? Então, eles falam assim com um feedback positivo, mas como são muito diretos, às vezes te dá um choque, que é o brasileiro, principalmente a gente dá a volta para entrar em conflito, né? Tenta não entrar em conflito, e eles realmente são muito diretos quanto a isso. O teu tempo não é mais importante que o de ninguém. Então, se você planejou alguma coisa, faz, porque se você atrasar, você vai atrasar a vida, por exemplo, do teu cliente também. Então, é isso, né? Eu acho que é o principal. Legal, Robson. Eu queria agradecer o tempo aí que você disponibilizou para a gente. É importante muito a gente ter essas informações, entender um pouco como é que o profissional opera num outro mercado, né? Como é que um profissional formado no Brasil, né? A gente queria justamente era isso, era a visão de um profissional que tem a experiência acadêmica aqui no Brasil, mas que hoje emprega todo esse conhecimento numa outra cultura. E como é que essa adaptação foi feita para que você pudesse hoje ter aí o seu espaço no mercado, né, já há 5 anos na Alemanha, ou seja, o que mostra que você se adaptou e você consegue fazer hoje da tua profissão o seu ganha-pão numa outra cultura que é bem diferente da nossa. Então, para nós é muito importante o seu depoimento, a sua participação, porque vai dar para nós agora muita informação para a gente conseguir explorar um pouco mais esses caminhos aí do profissional. Queria te agradecer bastante, Robson, e a gente espera aí contar com você em outras oportunidades. Sim, eu também. Espero estar presente novamente aí em alguns dos seus cursos.